Beleza, vamos lá. O conteúdo de eletroeletrônica, né, introduz ali, né, os conceitos de estática, eletrostática, o que é eletrodinâmica, tá? Como é que a eletricidade é produzida, né? Não exatamente ali a parte de geração de eletricidade, mas como que a parte básica da formação, né, desse princípio da eletricidade, curto-circuito, né? O que vem a ser isso, né? Efeitos produzidos pela eletricidade, né? O que a gente consegue, né, obter, né, da própria eletricidade, tá? Uma parte muito importante é a lei de Ohm, tá? Para a aplicação da lei de Ohm tem cálculo, matemática básica, tá? É básica mesmo, é bem simples, não precisa, né, ficar preocupado, tá? A gente vai ver um pouquinho ali dessas relações, né, entre o quê? Entre as grandezas elétricas. Nós vamos ver quais são as grandezas elétricas, tá? A princípio de resistência, né, alguns componentes, eu já vou introduzindo ali o que é alguns componentes da eletrônica, né? Potência elétrica, né? Tem a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, tá? Tem alguns, né, circuitos, associação de resistores, a gente vai ver como funcionam os circuitos, tá? A gente vai sempre fazer uma associação, né, da eletrônica com a instalação elétrica. Eu vou falar de circuito em eletroeletrônica, eu vou falar circuito em instalações elétricas, tá? Tem similaridades? Tem algumas coisas que são parecidas, tem coisas que são diferentes. A associação de resistores, né? Já vimos aqui, né? Divisor de tensão são métodos de cálculos também, né? Aqui a gente já aprofunda na eletroeletrônica, tá? Leis de Kirchhoff, né? São também princípios para cálculo de circuitos específicos da eletroeletrônica, tá? Até chegar aqui, né, em potência elétrica, né? Transformações de energia, vai ser alguns cálculos também, princípios de magnetismo, resistores, né? Cálculo de queda de tensão, ok? E até chegar na avaliação final, que eu vou liberar no final do módulo, tá? A avaliação final, aqui vocês estão verificando, mas é porque está no meu login, não vai aparecer para vocês, tá? Só quando eu liberar, tá? Então hoje, né, quero voltar aqui em instalações elétricas, né? Pegar esse tópico, né? Primeiro item, né? Dentro de instalações elétricas, tá? Fala dos conceitos básicos de eletricidade, tá? Pessoal, quem ainda não tinha contato, né? Quem não tinha feito essa disciplina, né? Kennedy, Claudinei, né? Alguém de vocês tem experiência com elétrica? Já trabalhou com voltado com elétrica, alguma coisa assim, alguma função? Eletricista? Ou já fez algum curso? Como que está o conhecimento de vocês nessa área de elétrica? Boa noite. Claudinei? Ah, isso. Hum, Eu tenho mais ou menos o básico, né? Porque onde eu trabalhava precisava de aferir máquina de solda, às vezes fazer instalação sim, de plug. sim. Então eu tenho o Era básico. forçado a conhecer um pouquinho de instalações elétricas, pelo menos. Exatamente. Tá, mas você não tem curso de NR10, né? Segurança com eletricidade, tem? Não, não. Tá. Pessoal, alguém de vocês tem o curso de NR10? Alguém já fez esse curso de NR10? Charles, Kennedy, Eu já fiz pela empresa mesmo, de pela segurança. empresa. Isso, é esse mesmo. Normalmente é a empresa que fornece, tá? O treinamento de NR10, segurança em instalações elétricas. Só Mas se ela que te ofereceu, é porque você mexia na área também. não, como é Hum, usina hidrelétrica, tem a diferença, né, de função. é, ver,
o verdade. eletricista e que mexe mesmo na área é um curso mais abrangente para a área, no caso. No O seu caso, nosso é só o você básico, teve NR10 básica, mas você chegou a fazer aquele que chama CEP? Não, CEP não, né? eu fiz a prova até essa semana mesmo que eu concluí o NR10, mas Legal. tudo parte de segurança, questão de voltagem, alta voltagem, O NR10 é um vários, curso né? que até quem, né, uma pessoa dona de casa devia fazer. Um pintor devia fazer, né? Porque todo mundo usa a eletricidade. Todo mundo que usa eletricidade, né, está sujeito a alguns riscos. A gente vai ver isso, aliás, é a próxima aula depois dessa. Só que eu não vou abordar hoje, né? E esses riscos, né, envolvem segurança, né, nessa operação, né? Ô, Fábio, Oi, pois não. e no caso de trabalhar na área, quando eu era mais novo, bem novo, tinha uns Ah, 16, 18 anos, eu já trabalhei com fabricação de placas eletrônicas, circuito eletrônico, retificador, com a transformador. eletrônica você já trabalhou então? Já, mas já tem tempo já. Não sei É, nem mais as não coisas era a que época do existem LED, mais. não, e nem dos produtos da China. LED, É. era a época do LED. Tinha, até meu patrão na época, foi ele que desenvolveu um circuito de publicação É, que tinha mais de não sei quantas cores. o pessoal, Mas era algo bem novo ainda no mercado. é que, sei lá, tem tecnologia que não pega tão rápido, viu, gente? Mas para vocês terem ideia, né, quem trabalha com circuitos impressos, né, é mas tão barato trazer esse negócio da China, né, para montar placa de iluminação, né? Você compra de quilos e quilos de LED por, né, quase centavos aí, é muito barato, né? O problema é a burocracia para trazer, para entrar aqui dentro, né? Mas eu já tive um professor que, né, importava LED, né, e montava os circuitos, né, de iluminação, né. Então ele trabalhava com automação, né, automação residencial e incluía nos projetos, né, essas placas, né. Então, mas não compensava, viu? Você conseguia até importar elas prontas já num preço muito barato, né? Mas é legal, viu? Legal saber. Mais alguém queria comentar? O Kennedy postou aí também, né? Era a questão de conhecimento com soldagem, né? Também, quem mexe com soldagem, né, tem que conhecer os princípios básicos, né, Kennedy, né? Mas é aí que eu vou focar um pouco também, pessoal, tá? Quando chegar na parte de equipamentos, que eu vou citar um pouco de equipamentos, né? A parte de estrutura, de instalações elétricas, né? Você saber identificar, por exemplo, chegar num prédio e saber se aquela tensão ali é bifásica, trifásica, entendeu? Identificar a máquina, se ela opera com 220 e sei lá, 440, né? O motor, ter essa noção básica aí, às vezes é uma deficiência, tá? Que a gente tem que pode ser suprida, não decorando a disciplina, mas tendo um princípio ali de conhecimento, e depois vocês, na hora que tiver o problema a ser solucionado, né, já ter como pesquisar, já saber pelo menos os termos técnicos. É esse o intuito, gente, da gente colocar eletricidade e instalações elétricas dentro de um curso técnico em soldagem, tá? Vocês têm que saber, por exemplo, né, que tensão, né, é diferente de corrente elétrica, né? E que tudo tem, e nessas duas questões está envolvido uma resistência, tá? Ou seja, né, o operador vai chegar para um técnico e vai falar em amperagem e voltagem. O técnico não pode chegar para um engenheiro e falar em amperagem e voltagem. Ele vai falar em tensão e corrente, tá? Esses termos aí, né,
Até mesmo quem entrou na engenharia elétrica, gente, tinha a mania, já era técnico, né? E falava amperagem, voltagem, né? Os professores acabavam com a gente, né? Isso daí não existe. Não existe amperagem, não existe voltagem, né? Existe tensão e existe corrente. A corrente se mede em amperes e a tensão se mede em volts, né? Ou seja, né? Eles pegaram a unidade de medida, né? E transformaram num substantivo, entendeu? Que na prática, né, é uma coisa errada, né? De se falar, mas acaba pegando, tá? Pessoal, a tensão elétrica, então, já que eu comentei sobre tensão elétrica, né? Aqui está falando que ela é denotada por ΔV, né? Ou seja, sempre que eu tenho esse triângulo, né, eu estou falando de variação, tá? E V, né, é a tal volts, né? Então, ΔV é a variação de tensão, né? Em volts, né, que é a unidade de medida conhecida para a tensão elétrica, né? Em homenagem a quem estudou, né? A esse conceito, tá? Só que é o seguinte, né? Eu vou trazer uns conceitos, né, que às vezes aparecem de forma distinta. Da mesma maneira que eu falo tensão elétrica, né, eu também posso falar diferença de potencial. O DDP. O que é uma DDP? É uma tensão elétrica. O que é uma tensão elétrica? É uma variação, né, ΔV, tá? Ou seja, são sinônimos que podem acabar confundindo a gente, tá? E ambas são a diferença de um potencial elétrico, tá? Ou seja, né, a gente vai ver que, né, se eu for fazer uma comparação, né, se eu esticar uma borracha, imagine um elástico, eu estico esse elástico, né, eu pego estico ele 10 centímetros, né? Imagine, vai imaginando aí, gente. Eu peguei um elástico e estiquei ele 10 centímetros. O que eu criei ali? Um potencial, uma energia potencial nele. Quando eu soltar esse elástico, ele vai liberar essa energia. Imaginaram a situação? Agora pega esse mesmo elástico, né? E eu vou pegar e esticar não só 10 centímetros, eu vou esticar 20. Né? Vocês perceberam que eu tenho um potencial maior? Né? Que a pancadinha, né? O estalo vai ser maior? Né? Se eu puxar 20 do que se eu puxar só 10. Porém, se eu puxar 30, meu elástico estoura. Imaginaram essa situação? Vamos comparar com a energia elétrica, então. A energia elétrica, no caso do estilingue, a minha mão seria os dois pontos de diferença. Né? Um que segurou o elástico, outro que puxou. Tá? Então, num eu tenho uma tensão, vamos considerar zero a princípio, né? No outro eu tenho o que puxa, né? Que vai me dar a tensão elétrica. A distância da minha mão, né? É essa tal de tensão elétrica, ou a DDP, a diferença de distância. Tá dando para captar a ideia, gente? Para a gente entender o que é um potencial elétrico? Tá? Eu vou ter uma diferença dessa energia potencial entre os dois pontos, que no caso aqui, né, eu citei um elástico em minhas duas mãos, tá? Só que no caso vai ser dois fios. Então, um vai estar, entre aspas, nulo, que normalmente é o neutro, né? O outro vai ter uma diferença de potencial maior, né? E quanto maior essa diferença, maior a tensão que eu tenho. E que esse rompimento que eu falei aí? Esse rompimento, ele ocorre, né, quando há uma saturação nesse ponto, né? Porque eu tenho um equilíbrio, eu tenho que manter ali um ponto ali, né, que eu não extrapolo, né, a diferença
de condução ali, né? O que isola os dois pontos, né? No caso de dois fios, é o próprio ar que isola. Mas se a tensão for muito grande, o próprio ar acaba sendo energizado, tá? É quando tem uma descarga elétrica, por exemplo. Tá? Um fato comum, por exemplo, né, é um raio durante uma tempestade. Por que ocorre um raio durante uma tempestade? Porque existe uma ΔV, que é uma variação de tensão nas nuvens. Uma está muito negativa, a outra está muito positiva, tá? Sinais opostos. Tá? Isso daí, ou seja, é uma tensão elétrica ou uma diferença de potencial interna na nuvem ou entre uma nuvem e o solo. Tá? Essa diferença cria um potencial elétrico. Quando esse potencial elétrico, né, essa diferença de energia potencial, extrapola uma margem, né, ela acaba ionizando o próprio ar e descarrega a energia. Tá? Descarrega a energia, entendeu? E acaba produzindo o calor. Tá? E o que vai ser essa energia, pessoal? Essa energia é simplesmente um movimento de elétrons. Tá? A gente vai, né, fazer uma jogada de voltar lá, já, né, em eletroeletrônica e ver lá o princípio atômico, né, de como que as moléculas, ou seja, para entender a eletricidade, né, a gente começa com uma visão química das partículas. Tá? A gente vai ter que, né, relembrar, né, que as partículas são, né, compostas por elétrons, prótons e nêutrons, que existe uma órbita, né, e que existe um núcleo, tá? Que o núcleo é fixo e que esses elétrons da órbita eles conseguem passar de um núcleo para outro livremente. E isso acontece naturalmente. Ok? Então, Alessandro Volta, né, foi esse físico italiano, né, que estudou esse fenômeno, tá, da descarga elétrica, tá, pelo simples fato de observação. Tá? Claro, na época não tinha uma tecnologia tão desenvolvida, né, mas ele o observava. É essa a grande diferença dos físicos, né, os grandes físicos, os grandes nomes, né, eles dedicavam seu tempo na observação, tá? E tentavam trazer para a matemática, né, através de experimentos. Tá? Em homenagem a ele, né, a tensão elétrica é medida em volts, tá? Com a letra V maiúscula. Tá? Então, essa diferença de potencial em si é o que vai realizar um trabalho. Tá? É o trabalho que vai ser feito. Tá? Essa diferença de potencial é utilizada na prática para a gente executar um trabalho. Tá? Sendo que trabalho aqui, gente, estou falando de um conceito físico. Tá? Tem uma descrição física para trabalho. Não é trabalho social ali, né? Um serviço que você está subcontratado. Nós estamos falando de trabalho na visão de física, né? Aplicada, física aplicada. Tá? Então, eu trabalho por unidade de carga contra um campo elétrico, né, para se movimentar uma carga qualquer. Tá? Isso que é o trabalho, você executar o movimento de algo, né? Seja de uma partícula, seja de um bloco, seja de alguma coisa. Tá? Ao você, né, comparado, né, com outro ponto, executar um movimento, você está executando um trabalho. Tá? Então, essa diferença de potencial, né, ela está relacionada com uma fonte de energia. Tá? Essa fonte de energia também é chamada de força eletromotriz. Tá? A gente pode pensar nesse caso, por exemplo, né, de uma bateria, de uma pilha. Né? Ela tem ali, né, uma força eletromotriz. Tá?
mas é uma força gerada quimicamente, ok? Ou seja, né, quando eu tenho uma bateria, ela gera força eletromotriz, ela é uma fonte de energia, né, mas ela perde essa energia para o sistema, tá? Ok? Existe o princípio da queda de tensão, tá? São vários tópicos que a gente vai recordar, tá? Então a gente vai recordando que a gente já viu isso lá na oitava, né? Primeiro colegial, né? Já vimos dentro dos conceitos físicos, os princípios da eletricidade, e eu estou recordando nesse princípio vários conceitos, tá? Já relacionando, né? Por exemplo, com equipamentos, voltímetro, né? Claro que se eu estou falando de um voltímetro, né? Ele é utilizado para medir tensão. Tensão é DDP. Se eu tenho que medir uma tensão, obrigatoriamente tem que ser entre 2 pontos. Tá? No mesmo ponto, não tem como eu medir, né, sem uma referência. Eu tenho que ter uma referência para ter uma tensão. Imagine, como que eu vou ter uma tensão só num ponto? Não tem como, né? Eu tenho que ter uma referência para me falar a variação entre os 2 pontos. Tá? Uma referência normal, né, é a própria Terra, ou seja, a Terra é o nosso ponto de referência, tá, para ser medido a tensão. Ok? A tensão elétrica pode ser causada por campos elétricos estáticos, né? Vamos pegar a palavra estático, né? A gente relembra que algo que está estático é algo parado, tá? Ok? Então, uma corrente parada, ou aliás, um campo elétrico parado, ele pode gerar uma tensão elétrica também. Tá? Esse conceito já está envolvido até com os próprios eletricistas, né? Nos procedimentos dele. Para você ter ideia, o procedimento de um eletricista, a primeira coisa, quando eles vão executar um serviço, é desligar o sistema. Porém, não é só esse o procedimento. Eles têm que desligar o sistema e testar, né, com um aparelho se o sistema está realmente sem eletricidade. Porque pode existir um campo elétrico estático, né, que pode conduzir a corrente elétrica. E, infelizmente, né, tem alguns casos negativos nessa área, tá? Que eu pelo menos presenciei aí, né, dentro de empresa, né, pessoas que levaram choques fatais por causa disso, né, possivelmente por causa disso, aliás, tá? Mas vamos lá, depois em outro momento a gente comenta. Então, né, forçando mais ainda, né, o que é tensão elétrica então? É uma força que empurra os elétrons. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? A tensão elétrica é a força necessária para movimentar esses elétrons. Eu não estou falando de uma corrente. Corrente do quê? Corrente elétrica. Elétrica vem de elétrons. Então, estou falando de uma corrente de elétrons. Tá? E o que empurra essa corrente de elétrons? Né? Essa força que impulsiona esses elétrons é a própria tensão elétrica. Tá? Ok? É um conceito de força, né, dentro da eletricidade. Potencial elétrico mede essa força. Tá? Então, o potencial elétrico é uma forma de a gente medir. E quando a gente fala dessas medições, né, a gente está falando, né, de cargas elétricas, entendeu? E a gente chega em outro físico importante, né, que foi Coulomb, né, que elaborou algumas leis também para cargas elétricas. Então, as cargas elétricas, né, estão relacionadas com quão negativa é a substância ali, o elemento, né? Você tem como calcular, tá? Matematicamente, claro. Não vamos explanar tanto assim profundo a lei de Coulomb, tá? É mais para vocês saberem,
que está relacionada com carga elétrica, e isso está bem relacionado com o nível químico da matéria. Tá? Beleza? Ok, alguma pergunta até agora? Muitos termos? Tá, tá tranquilo. Tá tranquilo, gente? Olha que eu já falei bastante coisa aqui da mesma coisa, hein? Não saí... Tipo assim, tô rodando em círculo ainda para vocês fixarem bem a ideia, né? Mais ainda, tensão elétrica relacionada com uma pressão hidráulica. Há algumas didáticas que comparam a eletricidade com uma mangueira d'água, tá? Você pegar uma mangueira d'água ali, né? E ligar a torneira é minha força eletromotriz. Ali dentro tem pressão da água, tá? Ou seja, é ali que eu tenho a minha fonte de energia, né? Tá ligado na torneira. A partir do momento que eu abri o registro, o regulador, a água começa a circular na mesma direção por dentro, né, da mangueira, criando né, uma corrente de água, vamos dizer assim, né? Ou seja, né, representa a corrente elétrica, a direção do que os elétrons migram, tá? E conforme você tem uma bitola da mangueira, você consegue, né, ter uma pressão maior ou menor. Ou seja, você muda o esguicho ali, né, a saída da água, você consegue trabalhar com essa energia, com essa pressão. É o que a gente faz com a corrente elétrica. A gente tem uma tensão na nossa tomada, a gente coloca um aparelho ali e eu controlo, né, a minha tensão, né, da maneira que eu quero. Se eu colocar, por exemplo, um carregador de celular, a minha tensão que estava ali, que é 220 em corrente alternada, vai se transformar em 5 volts de corrente contínua. Né? Ou seja, é um esguicho que transformou totalmente a corrente. Né? Uma fonte de computador, por exemplo, também faz a mesma coisa, só que não é 5 volts, é 19. Né? 19 volts é um carregador de celular, por exemplo. Tá? Se a gente for pegar um carro, por exemplo, né? 12 volts, né? ou sei lá, um outro equipamento eletrônico, né? 5 volts. Um computador. O computador trabalha com uma fonte inteira de energia que tem várias tensões. Tá? Ora ele precisa de 5 volts, de 1 volts e assim por diante. Depende do equipamento que é instalado lá. Tá? Então o computador tem uma fonte dentro dele que você tem 12, 5, 6 volts. Tem várias voltagens, depende da estrutura. Tá? Bem, vamos lá. Né? Então essa diferença de pressão hidráulica entre os dois pontos, né, vai ser comparado aí com a nossa tensão, entendeu? E a própria circulação da água vai ser a nossa corrente, por exemplo, e o registro vai ser a nossa fonte de energia. Tá? O que faltou comentar aí, né? É sobre a resistência. E o que vai ser essa resistência? A oposição à passagem do fluido. Tá? Ou seja, quanto maior, né, a bitola da mangueira, mais fácil de passar o fluido. Tá? Menos pressão você tem. Quanto menor a bitola da mangueira, mais difícil passar a água e maior a tensão. Ou seja, né, maior a pressão do fluido. Ok? Aí vai estar relacionado àquele caso. Eu uso fio de 1,5 para lâmpada, 2,5 para tomada, né? Nossa, por falar em tensão e resistência, né? Por exemplo, o nosso chuveiro de casa, só para, né? Depois eu vou voltar nesse assunto, mas o chuveiro é 5.400 watts, né? Calculando, tem como calcular. Aliás, né, as fórmulas para calcular tá aqui embaixo. Ó. VRI, né, é a mais utilizada aqui. Ó.
Vou sempre lembrar dessa, Ferri. A gente consegue calcular quantos amperes, quanto tem de corrente, né? E calculando a corrente, a gente tem uma referência para saber a bitola do fio, tá? Por quê? Porque o fio da nossa residência é conforme a corrente que vai passar nele. Eu ponho um fio de 1,5, né? Porque ele aguenta tranquilamente 10 amperes, por exemplo, né? Só que 10 amperes, ixi, dá para impor umas 10 lâmpadas penduradas nele. Tranquilamente, para dar 10 amperes. Só que eu não consigo pôr um chuveiro, porque fazendo esses cálculos, eu vou descobrir que o chuveiro tem 30 amperes, né? E se eu passo 30 amperes, né? Imagine que é 30 carros querendo passar numa única faixa da avenida, né? Imagine que a avenida ali tem só uma faixa livre. Tem 30 carros querendo passar ali, né? Fica complicado, né? Agora, se eu tiver uma avenida com 6 faixas, né, é fácil passar 30 carros. Né? Cada um vai passando numa faixa e beleza. É por isso que a gente coloca um fio maior, né, de bitola maior num chuveiro, por exemplo. É essa a ideia, tá? A passagem dos elétrons, né? Aí eu ia comentar que hoje, né, estava conversando com um amigo meu, estava vendo um servicinho de elétrica ali, né? De vez em quando eu dou uns apoio, né? E ele falou que tem na família dele mesmo, né? Um irmão dele, a casa da mãe dele, né? E olha que ele manja de elétrica, ele trabalha, né, com instalações também. E o cara pegou um monte de fio de telefone. Fez vários pontos da instalação da casa, fez com fio de telefone. E tentaram ligar no fio de telefone uma máquina de solda. Aí que, olha só, pessoal, um dos motivos da gente fazer esse treinamento, o cara fez uma tomada com fio de telefone, né? E tentou ligar nessa tomada uma máquina de solda. Imagine o que aconteceu. O que vocês acham? Você sabe o que é um fio de telefone, né? Um pretinho que tem só um cabinho dentro? Já viram? Já? Aqueles cabos de telefonia? Né? Eles são duplo, né? Tem um fiozinho dentro ali, né? E o cara pegou aquele fiozinho e montou uma tomada. Puxou uma fase, puxou um neutro, né? Funciona? Funciona, pessoal. Onde tiver metal, a corrente passa. É fácil ela passar pelo metal. Mas aguentar é outra coisa. Uma coisa é passar energia elétrica, outra coisa né, essa fiação aguentar. Tá? É aquele caso que eu falei. 30 carros passa tranquilo numa avenida de 6 vias. Os mesmos 30 carros não vai passar numa ruazinha de uma única via, de uma única mão. Então estourou tudo fiação. Né? Ela quase que explodiu tudo, derreteu tudo. Tá? Ou seja, ele corria o risco, por exemplo, de ter um princípio de incêndio na residência dele. Tá? Com esse tipo de atitude, né? E infelizmente, se a gente for abrir aí, vocês vão falar vários casos, acredito, né, de casos assim. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo, professor. Charles? Tranquilo, professor. Vamos lá então. Tranquilo, Fábio, tranquilo. Beleza. Efeito Joule, o Kennedy está falando do efeito Joule, é isso mesmo, Kennedy, né? O efeito Joule está relacionado ao aquecimento, tá? Vamos fazer uma analogia aqui também, né? Se você está tranquilo numa avenida, né? Você vai embora light, tranquilo, né? 6 faixas, beleza. Agora, se tiver um engarrafamento com uma faixa só livre, aí vira aquele estresse, aquele buzinaço, né? Aí as coisas esquentam. O fio é a mesma coisa. Se você não tem muito espaço para a corrente passar,
ela vai acabar forçando a fiação para passar corrente. E ao forçar a fiação para passar corrente, libera calor. Mas pode liberar muito calor, gente. Muito calor mesmo. Ou seja, né, aquela proteção do fio, né, já é anti-chama, tudo. Mesmo ela sendo anti-chama, ela derrete. Entendeu? Mesmo essa não chama derrete. E fio de telefone também é um material até que bom de isolação, viu? Aquele cabinho do telefone é até um material bom, mas derrete também. É muito, né? É muita amperagem, né? Igual fala na linguagem popular, para aquele tipo de bitola, né? Mas beleza. Pessoal, então eu quero fechar só essa parte aqui falando dessa fórmula VRI, tá? Por que VRI? Né? Porque é fácil lembrar que o VRI, né? Tensão ou diferença de potencial, né? Em volts, a letra V. O R é a nossa resistência, né? O nosso famoso ohms, né? Que é o símbolo, né? Esse ohms aqui tem um símbolo que é uma ferradurinha, né? Uma ferradura. O I é a corrente elétrica, né? Em amperes, representado pela letra A, tá? A, tá? E temos a tensão em volts, tá? Então, se eu multiplicar ohms por amperes, né? As unidades de medida, eu tenho a tensão em volts, tá? Eu tenho, às vezes, dentro da didática, né? A letra U, né? Que é a energia potencial, né? E também ela é muito representada como a tensão elétrica, tá? Que é a energia gasta no sistema, ok? Essas são algumas formulinhas, as principais para se trabalhar com eletricidade, seja em instalações elétricas, seja em eletroeletrônica, ok? Pessoal, percebem que eu já migrei aqui para o nosso curso de eletroeletrônica, né? Para a gente comentar a mesma coisa. Só que aqui a gente até, né, retrocede um pouco aí, né, a questão do estudo, tá bom? Então a gente vai ver lá desde o princípio, né, que é os princípios da eletrostática, né? Ok? Vamos seguir então. Deixa eu pegar minhas ferramentas aqui, marcador de texto, tá? Então a gente vai ver que um determinado corpo, né, uma partícula, né, ela sempre tende a um equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala eletroestático, né, a gente está referindo a esse elétron, né, numa partícula parada, tá? Numa partícula que não é em movimento, ou seja, ainda a gente não entrou no conceito de corrente elétrica. Então, esse estudo, né, dos átomos, né, a gente vai verificar que um átomo ele tem normalmente o número de elétrons igual ao número de prótons. Por quê? Os prótons são as cargas que a gente considera positiva, né, e os elétrons são as cargas que a gente considera negativa. Tá? Normalmente, né, esses elementos, né, opostos, né, a gente verifica que quando a gente considerar a eletrodinâmica, eles se atraem, né? Mas no caso do átomo, né, existe uma eletrosfera, né? Ou seja, esses componentes positivos, que são os prótons, né, eles estão unidos com os nêutrons no núcleo, né? Então existe um núcleo positivo e os elétrons negativos estão circundando esse núcleo, tá? Nessa eletrosfera, tá? O interessante desses prótons, né, que claro, as partículas têm vários prótons, e se tem vários prótons, tem vários elétrons, né? Cada elétron,
né, está uma distância desse núcleo, tá? E quanto mais próximos do núcleo, maior a força de atração, ou seja, né, existe o princípio da atração, porém eles não se colidem por causa que estão em movimento. Imagine a nossa órbita terrestre, né? Nós sentimos uma força de atração em relação ao Sol, porém nós não somos sugados para dentro do Sol, né? Porque a gente está na distância correta, perfeita ali, né? Para que a gente nem ultrapasse, né? Esse limite e se perca na Via Láctea e nem seja conduzido, né, por atração para próximo do Sol, ou seja, que a gente não caia no Sol. A princípio atômico é mais ou menos a mesma ideia, né? Então cada item, cada elétron circula numa posição, né, de distância a esse próton, tá? A esse núcleo. Tem os nêutrons aqui também junto, tá? Tem várias partículas aqui, ok? Só que o elétron que está mais distante desse elemento, ele fica ligado fracamente ao núcleo. É esse último elemento, né, que ele pode escapar do circuito. É o último elétron ali, né, ou os últimos elétrons, né, que eles têm facilidade de se desconectar desse núcleo e passar para outro núcleo. Tá? Ou seja, se ele escapa, né, às vezes ele não fica perdido, ele vai para outro núcleo e compõe outra órbita. Imagine, né? Se o nosso planeta Terra fosse o último ali, fazendo uma analogia, né, a gente podia escapar e ir para outro sistema solar. É isso que acontece com o elétron, né? Ele escapa desse sistema solar aqui, com esse núcleo, e vai para outro. Só que ele consegue fazer isso várias vezes. Isso dependendo da matéria, né? Ou seja, do tipo de material. Isso é muito mais perceptível nos metais. Opa, tipos de materiais. Se eu falei de tipos de materiais, a gente relembra da tabela periódica. Tá? A tabela periódica, se a gente for lá ver, tem uma fileira que chama gases nobres. Os gases nobres, né, têm uma baixíssima probabilidade de desligarem esses elétrons. Tá? Mas a gente vai ver que tem a parte dos metais. Né? Os metais, basicamente, é tão fácil liberar um elétron que a demonstração física de um átomo de metal é como se fosse uma eletrosfera com vários núcleos. Né? De tão suscetível a trocas iônicas, né? Dessas partículas. Né? É muito fácil os elétrons migrarem entre núcleos, aliás, desculpa. E é por isso que nos metais a corrente trafega facilmente, o calor também tem essa possibilidade de trafegar facilmente, entendeu? Por causa desse arranjo, né, eletrônico das moléculas, dos átomos, tá bom? Deu para perceber mais ou menos? Lembrar um pouquinho de química? Alguma pergunta? Seguindo? Então vamos lá, tá? Lembrando também, pessoal, né? Eu estou indo um pouco com mais calma aqui, né? Vendo esse texto. Como é a primeira aula, vocês ainda não tiveram contato com a disciplina, né? Mas é sempre na mesma receita, né? O ideal é que vocês adiantem a disciplina para a gente ir comentando, né? Aí vai surgindo as dúvidas, né? Aí a gente vai batendo aquele papo, entendeu? Conforme vocês vão trazendo as dúvidas, a gente vai fazendo aquela jogada dinâmica, né? Não é uma eletrodinâmica, né? Mas a gente faz uma dinâmica na disciplina, beleza?
Aí, partindo desse princípio, né, da dinâmica, né, que a gente faz uma interação entre a gente, a eletrodinâmica, então, é uma interação entre esses átomos, entre esses elétrons. Tá? Então, ou seja, quando eu crio o movimento dos elétrons, eu saio da estática e entro na dinâmica. Ou seja, eu tenho uma parte da física que estuda os átomos em movimento, né? Esses elétrons, aliás, em movimento dentro dos átomos, que é a eletrodinâmica. E eu tenho a parte da eletrostática, que estuda isoladamente. Mas ambos são cargas, positiva e negativa. Tá? Então, a eletrostática, né, vai verificar as cargas que estão em repouso. Tá? E a eletrodinâmica, as cargas que estão em movimento. Tá? São conceitos, pessoal, que basicamente é uma revisão da física e química que vimos no ensino médio. Né? Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que eu estou associando tudo de uma vez. Né? E eu quero fazer essa jogada com vocês, para vocês verem que, né, não é porque eu aprendi isoladamente a eletrostática, né, que ela não tem nada a ver com a eletrodinâmica. Tá? Então tem sempre uma relaçãozinha que dá para a gente fazer uma comparação. Beleza? Vamos lá. Sequência. Nossa, só dessas duas aulas já deu para a gente fazer uma introdução boa. Né? Mas vamos ver, a princípio, né, a eletrostática e a eletrodinâmica com mais detalhes, para finalizar a aula de hoje. Tá? Agora fica mais fácil a gente verificar, né, o que eu estava representando e somente falando. Eu tenho elétrons, tá, que circulam um núcleo de prótons e nêutrons. Tem outras partículas? Até tem, pessoal, mas não vem ao caso agora. Tá? Aí entra na parte da física quântica. Tá? Vamos ficar nessas três partículas, tá? Elétron, próton e nêutrons. Para entender a elétrica, né, eletrônica já basta. Tá bom? Essas órbitas, então, têm níveis de energia. Tá? Quanto mais próximo do núcleo, né, mais, né, fixa está a partícula. Quanto mais longe do núcleo, né, mais fácil a partícula se desprender. Né? E se ela, normalmente os átomos desprendem essas partículas, gente. É que o problema é que elas desprendem em posições aleatórias. Tá? Então, uma vai para cima, a outra para o outro lado. Cada átomo coloca num determinado local aí, né? O que eu consigo fazer com essas partículas? Eu consigo orientá-las, né, num mesmo sentido, tá? Então eu consigo, se eu conseguir orientar os elétrons a serem, né, conduzidos de átomo em átomo, sempre no mesmo sentido, eu vou ter a corrente elétrica. Tá? Esse é o princípio da corrente elétrica. Beleza? Lei das cargas elétricas. Né? O que acontece com as cargas quando tratadas, né, em repouso? Tá? Quando eu tenho elementos de mesmo sinal, tá? Ou seja, se eu pegar duas cargas positivas, tá? Elas se repelem. Da mesma maneira que quando eu pego duas cargas negativas. Então, se eu conseguisse pegar só dois prótons, né, eu não conseguiria aproximá-los. Eles têm uma força de repulsão. Da mesma coisa que acontece com os elétrons, né? Porém, os elétrons, né, ambos têm carga negativa. Né? Então, se eu tenho cargas opostas, eu consigo, né, ter uma atração, uma força de atração, né, dessas partículas. Tá? Então por que os elétrons não fundem com o núcleo? Não fundem com o núcleo por causa dessa rotação. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá? Depois vocês revisam essa parte aqui.
tá? Esse nível de atração ou repulsão, né, eu consigo quantificar, tá? E a unidade para quantificar isso é o Coulomb, tá? É aquele caso que eu estava comentando, né? Está relacionado com a carga que foi definida para o elétron, tá? Então, um Coulomb, né? Um Coulomb, né? Com a letra C, né? Ela equivale a uma determinada quantidade de elétrons. Recapitulando para quem não viu ainda, né? Matemática básica, potenciação, potência de base 10. Tem uma potência de base 10 aqui, ó, dentro de uma multiplicação. 10 elevado a 18. O que significa esse 10 elevado a 18? Né? Significa que eu tenho, né, esse número 10 aqui e 18 números zeros. Tá? Eu não estou contando não aqui, gente, porque não vai caber na tela mesmo. Né? Mas imagine, né, um número aqui com 18 zeros que está multiplicado por 6,25. É um número grande, né? Descrevê-lo, né, eu nem sei a nomenclatura. Né? Passa de bilhão, trilhão e assim por diante. Né? Ou seja, é uma quantidade imensa de elétrons. Tá? Isso que é apenas um Coulomb. Tá? Então, quando a gente for medir cargas, né, a cargas vai ser medida em Coulomb, né, que é uma unidade de medida. Né? C representa Coulomb, né? E o que identifica a carga é a letra Q. Né? Então, Q igual a, sei lá, tantos coulombs, 2 coulomb, 3 coulomb, 0,5 coulomb, tá? É dessa maneira que a gente quantifica cargas elétricas, ok? Ou seja, né, aqui tem o valor de um elétron, né? Um único elétron, tá? A letra E minúscula, né? É o valor da carga de um único elétron, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19 é o caso oposto em potenciação de base 10. Tá? Ou seja, eu tenho 0,000000001. 19 zeros depois da vírgula. Tá? E a fórmula, né, que demonstra essa carga elétrica, né? A letra Q é carga, né? N é o número de elétrons e E é o valor de cada elétron. Né? Imagine que esse N aqui vai ser um valor bem alto. Tá? Multiplicado por um valor muito baixo, né? Vai dar ali em torno de 0,1 Coulomb, 1 Coulomb, 2 Coulomb. Né? Então a gente vai multiplicar sempre um valor muito alto, que é a quantidade de elétrons, em um valor muito baixo, né? Que é o valor da carga de um elétron, e vamos ter uma proporção ali da carga elétrica, né, elementar ali. Tá? Da carga elétrica, aliás, elementar não, elementar é do elétron, da carga elétrica, né, daquela situação ou daquele componente. Bom? Não tem muito exercício sobre isso, tá? Depois a gente vai entrar em mais cálculos, os cálculos serão mais profundos na lei de Ohm mesmo, tá bom? Aqui é mais para a gente saber que existe, né, a quantificação dessas cargas, tá? E também a gente vai poder perceber o tipo, como ela se comporta, né? Então essas cargas, elas se comportam, a gente pode estudá-las, né, através do campo eletrostático. Não é campo magnético, mas é bem parecido, tá? A gente está falando de campo eletrostático, tá? O campo eletrostático, por exemplo, né? Imagina que eu tenho uma partícula positiva e uma negativa, né? Eles criam
algumas linhas de atração, tá? Então, ou seja, a carga positiva ela está sujeita, né, a liberar o campo eletromagnético e as cargas negativas estão sujeitas a sugar esse campo, essas linhas do campo eletrostático, né? Então, por isso que acontece a atração, né? Um receptor, né, e um emissor dessas linhas desse campo. Agora, se eu tenho dois emissor ou dois receptor, aí não dá certo. Por isso que cargas opostas se repelem. E cargas iguais, né? Aliás, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se aproximam. Tá? ESC. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Vamos lá, seguindo. Então, a gente entra no conceito de carga, diferença de potencial, tá? Uma diferença de potencial foi o que a gente viu em instalações elétricas, né? Ou seja, se eu estou falando de diferença de potencial, eu estou falando de DDP, e eu também estou falando de volt, que é a unidade fundamental de medida, e também estou falando de tensão elétrica, entendeu? Por exemplo, né? Aí eu vou deixar essa pergunta para a gente discutir agora. Qual o significado da tensão de uma bateria ser igual a 6 volts? O que significa eu falar? Eu tenho na mão uma bateria de 6 volts. O que significa isso? Até agora, então, o que a gente viu do básico de elétrica, né? Quem arriscaria responder? O que significa uma bateria ter 6 volts? Vamos lá, gente. Quem arrisca aí? O que significa 6 volts para uma bateria? Vocês usam uma bateria direto, né? Pode falar, Rafael. Ah, não sei muito, não. Chutar alguma coisa, mas... Viu? Fala aí, Kennedy. O que você acha que é 6 volts para uma bateria? Cara, eu não faço ideia, viu? Tô meio perdido ainda aí. Natan, o que é 6 volts para uma bateria? É uma pilha, gente. Aquelas pilhas de 6 volts. Vocês conhecem, né? O professor também enroladão nisso também, viu? Ó, pessoal, para ajudar vocês a pensar um pouco, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso... Ô, Fábio, Pode falar. Fábio, é a capacidade dela, né? Sim, é uma capacidade. É a Pode ser. capacidade. Mas complementa um pouco mais aí. Capacidade do quê? Foi até isso ó, pra mim, viu? É capacidade de suportar a carga? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ó, pessoal, vocês já viram? Olha quanta bateria de 6 volts que tem aqui, ó. Ó, tem essa daqui de 6 volts. Tem essa daqui que eu estava lembrando, ó. Tá vendo? Essa bateria da Duracell aqui, né? Ela é 6 volts. Duvido que alguém já não pegou isso na mão. Aliás, desculpa, essa daqui é 9 volts, viu? Essa daqui é 9 volts. Tem umas de 6 volts especiais aqui, né? Tá? Aqui, ó. Essa daqui, ó, por exemplo. Vamos ver o que está ampliar essa daqui para ver o que está escrito nela aqui. Bateria de 6 volts selada. Olha lá, pessoal. Peguei aleatoriamente aqui, viu? Ela tem 12 ampere hora, né? Tem uma sigla aqui que eu não sei o que é, né? Acho que deve ser do modelo dela, né? Mas é uma bateria de 6 volts, né? Que dá 12 ampere hora. Acho que esse H deve ser hora. Não estou acostumado com essa nomenclatura. 12H. AH, né? A vem de ampere, né? Mas beleza, né? O que está falando aqui
nesse produto aqui, vamos ver aqui, ó. É uma bateria de chumbo ácida regulada por válvula, né? Ela tem uma tensão constante ali a 25 graus, ou seja, ela consegue fornecer, né, constantemente 6 volts, tá? Tá falando de um cíclico aqui, né, de uma flutuação, são dados, né, de construção dessa bateria, né? Então dá para perceber que ela tem uma relação química, tá? Entendeu? Ela tem um ácido dentro e tem um metal, tá? Então acontece uma reação química lá para liberar aqueles elétrons lá que a gente estava comentando, entendeu? E essa voltagem aqui que a gente chama na prática, né, ou 6 volts, né, é a tensão, é a força que ela vai fornecer para o equipamento. Ou seja, se ela vai fornecer 6 volts, eu tenho que conectar aos pontos da minha bateria um equipamento que foi preparado para suportar essa tensão de 6 volts, a força de 6 volts. Tá? Vamos tentar fazer bastante analogia com isso, né? Se eu tiver uma cadeira, né, que suporta 10 kg, se eu colocar uma peça de 20 kg em cima dela, acho que 10 kg é pouco, né? Vamos pegar uma cadeira que suporta 100 kg, né? Aí beleza, né? Ela suporta 100 kg. Vamos pegar aquelas cadeiras de plástico que a gente compra em supermercado aí. Está escrito lá que ela aguenta 100 kg. Aí vem ali o rei Momo, né? Para sentar na cadeira, com 150 kg. A cadeira aguenta 150 kg? Imagina a Negativo. situação. A princípio, ela vai se retorcer e tentar aguentar. Entendeu? Mas aquela cadeira foi feita para 100 quilos. Se você sentar com ela um ano inteiro com 6 quilos, ela vai aguentar. Agora, na primeira vez que alguém com 150 quilos sentar, pode ser que até ela aguente. Mas na segunda ela já vai espatifar. Então, as baterias são feitas para determinados casos. Tá? Então, quando eu falo que uma bateria, por que uma bateria tem 6 volts? É porque a força necessária para ela realizar o trabalho num determinado equipamento. Tá? E também vai ter uma relação com a quantidade de corrente elétrica que o meu sistema precisa. Beleza? Deu para entender por que é 6 volts numa bateria? Por que é 9 volts? Deu. Tá, então vamos alinhar um pouquinho mais ainda. Quando eu tenho uma calculadora, vamos pegar algumas coisas tempo do nosso dia. Na calculadora vai 2 pilhas palito. Cada pilha palito é 1,5. Ou seja, eu preciso pôr 2 porque o meu sistema funciona com 3 volts. Se eu colocar só uma, não funciona. Então, se eu colocasse 4 pilhas, ia dar 6 volts também. Só que existe bateria de 6 volts. Tem a bateria de 9 volts. Tá? Então, ou seja, essa, né, voltagem aí, ou a tensão, é a força que aquela calculadora precisa para funcionar e realizar as instruções dentro do circuito. Tá? E vai gerar as correntes e vai fazer a calculadora funcionar. Tá? Eu falei muito de bateria, mas o mesmo acontece com outros componentes. Né? Ou seja, uma máquina de solda. Vamos voltar para a prática. Né? Uma máquina de solda também precisa de uma tensão para funcionar. Se você pega uma máquina que funciona em 220, você tem que ligar em 220. Não vai pôr um rei momo de 150 kg na máquina lá que não foi preparada para isso.
Ou seja, né, se foi preparada para 220, você não liga em 380, senão queima. Se a máquina é 127, você não liga em 220, senão ela não aguenta. Tá? Se uma máquina é 127 volts, é porque é a tensão que ela funciona. E outra coisa, depois a gente vai incluir detalhes, né? Por quê? A gente, quando fala em tensão, pode ser uma tensão em corrente contínua, pode ser uma tensão em corrente alternada. Tá? Mas deu para pegar um pouquinho? O que é a tensão, então? Alguma dúvida? Fábio, Vai lá. no Fala, caso, você usou o exemplo de tensão, corrente alternada e corrente contínua. Eu caso- tentei não colocar muito os dois tópicos ainda junto, mas pode falar, o que é essa dúvida? Sim, no caso de usasse aí o exemplo da bateria de 6 volts, se eu usasse, no caso, uma bateria de 9 volts numa calculadora aí para 6 volts, teria uma sobrecarga como acontece na corrente alternada ou não? Vamos fazer um caso que é o seguinte, né? Os equipamentos eletrônicos, né? Internamente eles podem ter tipo vou falar com um termo mais simples, que é um fusível, né? Então o que acontece? Pode queimar o aparelho, sim, entendeu? Mas tem muitos aparelhos que eles têm internamente, né? Uns fusívelzinhos justamente por causa disso. Se passar a tensão, eles queimam aquele fusível e você preserva todo o equipamento. Entendeu? Já viu esse equipamento que tem um fusível? Sim, no caso, funciona como uma chave de segurança ali, mais ou menos. Isso, exatamente. Funciona como uma chave de segurança, tá? Mas ainda aproveitando o gancho da sua pergunta, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, as pilhas palito, né? Você só encontra de 1,5. Aquelas tamborzinho que é maior, né? Você só encontra de 9 volts. Daquele tamanho, você não encontra de tensão diferente. Então é difícil você pegar um equipamento, né, e trocar a tensão dele assim à torta direita. É muito difícil. A não ser que a hora que eu lembrei um caso, tá? Na escola eu tinha uma impressora, tá? E a impressora tinha um conector com 3 pinos, tá? Com 3 pinos. E a gente tem muito equipamento lá na escola, né? Tem mais de uma impressora. E eu vi que aqueles 3 pinos da impressora era roxo. E tinha um carregador que também tem os mesmos 3 pinos, que era a mesma tecnologia, ou seja, encaixava no mesmo sistema, só que era cinza. A gente conectou, a impressora ligava, só que não imprimia nada, né? Aí beleza, né? Aí eu fui estudar um pouquinho o caso, né? Aí eu vi que tinha um fluxograminha de circuito, né? O que acontecia? Cada pino daquele, ele se conectava o carregador na tomada, né? Tinha tensão lá 127, né? Ou aproximadamente isso. Quando passava pelo transformador, né? Se dividia em 3 tensão diferentes. Tipo assim, se transformava um em 2 volts, outro em 3 volts, outro em 5 volts. E cada pino era uma tensão. Entendeu? Olha só que coisa, gente. Né? E o roxo era diferente. O roxo tinha 2 pinos de 5 volts e um não tinha nada. Eu falei, cara, é por isso que não funciona. Entendeu? Aí quando eu troquei os cabos e coloquei o cabo na cor correta, né? A impressora, além de ligar, nem funcionou corretamente. Ou seja, era a mesma tecnologia, ou seja, o mesmo encaixe, né? A única identificação que diferenciava era a cor. Um era cinza, o outro era um roxo, né? Porém, né? Para quem é leigo no assunto, não ia entender, ia falar que a impressora estava quebrada, porque o cabo encaixava, a impressora ligava, ela só não imprimia porque não tinha a tensão correta aplicada. E nesse caso, a impressora não senti nenhum dano nela,
por inverter fase ali, por inverter tensão. Tá? É um caso específico, né, gente? Você não vai ter à sua disposição um monte de impressora para conseguir trocar cabo, né? É um caso raro, ou seja, na prática, no seu dia a dia, vai ser difícil você trocar baterias, né, num aparelho que não sejam compatíveis, por causa da tecnologia de cada uma, tá? No celular, por exemplo, já vem aquelas baterias todas junto, né, grudadinha, para você justamente não trocar, né? No celular, por exemplo, outros aparelhos, né, sei lá, tem a bateria própria, né? Os relógios têm a bateria própria, né? Mas vale a pena conferir, por exemplo, se tiver dúvida, se for um caso mais específico, né? Uma máquina de solda, por exemplo, né? Na hora de ligar ela, você vai verificar a tensão que ela está regulada. Às vezes tem uma chavinha atrás que regula ela para 127, 220, entendeu? Tem muito equipamento antigo que tem uma chavinha, né? Que faz uma opção de funcionar em 127 ou 110, que antigamente tinha, né? Ou 220. Tá? Alguém sabe mais algum caso que quer comentar sobre isso? No caso da chavinha que o senhor comentou, até os mais modernos também tem, da empresa aqui também Tem, mas hoje em dia é fácil criar sistema que já controla isso por dentro mesmo. O sistema já identifica a corrente e já converte internamente. Sim. Né? Porque antigamente, olha, sinceramente, né? O que o pessoal queimava de televisão, de rádio, porque esquecia ali no 220 ou no 110 e colocava no 220, era fogo, viu? Mas deu para entender um pouquinho, Rafael? Sim. Tranquilo? Então, pessoal, eu tentei colocar só a questão da tensão hoje, tá? Claro que eu comentei de vários fatos, né? Mas vamos por partes, né? A gente entendendo o que é tensão, né? Depois a gente vai ficar fácil a gente ver o que é uma corrente e relacionar com tensão. Depois a gente vai relacionar essa mesma tensão e essa corrente com uma resistência, tá? E depois disso, a gente vai verificar o que é uma potência. Tá tudo junto e misturado, só que a gente vai tentar fazer essa mistura aos poucos. Vamos lá? Deixa eu ver que hora nós temos. 9 horas, dá tempo ainda, né, gente? Da gente falar de eletrodinâmica, só para a gente fechar esse assunto aqui. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui as nossas notas. E a próxima aula a gente vai falar, né? A gente falou dos elétrons estáticos, né? E a gente vai ver, né, dos elétrons quando estão em movimentos entre os átomos. Tá? É um outro comportamento desses elétrons. Então, o que acontece aqui? Né, quando a gente fala de corrente elétrica, né, a gente cria uma situação, que é essa tal força eletromotriz, para que, né, exista uma movimentação, né, no mesmo sentido desses elétrons. Tá? E quando eu consigo fazer que esses elétrons sigam numa mesma direção, eu tenho o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então, lembrando, né? Se eu não tenho a DDP, né? Esses elétrons aqui estão indo cada um para um lado, né? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Para a diagonal, né? Ou seja, não tem sentido essa passagem, né, de um elétron de um átomo para outro átomo, tá? Porém, quando eu crio, né, um ponto positivo, tá? Ou seja, crio uma carga positiva aqui, né? O que eu tenho que ter noção é que essa carga positiva significa que eu tenho uma falta de elétrons. Quando eu falei para vocês, né, que eu tenho um núcleo positivo e em volta dele, né, tem as órbitas
né, com elétron negativo, né, se eu retiro, eles estão, né, na mesma quantidade, né? Se tiver 10 no interior, no núcleo, tem 10 elétrons. Neutro, tá? Tudo neutro, né? Ou seja, está em equilíbrio, né? Se eu tiro o elétron migra para o outro lado, tá? Esse conjunto, né, do átomo, ele se torna positivo por falta de elétron. Ou seja, tem mais próton do que elétron. Tá? Então, se eu consigo criar uma situação, seja ela química ou de outra maneira, mecânica, a gente vai ver que tem formas de fazer isso. Tá? Tem formas de se criar essa eletrização, essa saída dos elétrons, e eu fazer uma parte dela ficar positiva. Tá? Ou seja, todos os elétrons próximos vai seguir na direção da falta de elétron. Tá? Então, né, o sentido que a gente chama de real, né, seria do local onde se encontram os elétrons em excesso até o ponto positivo, né, que é a falta de elétrons. E isso que eu acabei de falar é o que ocorre na prática. Porém, antes de se descobrir isso, né, se convencionou, ou seja, se acreditava que o sinal positivo é da onde saía a energia e ia até o lugar negativo. Ou seja, eu tenho dois sentidos no estudo da eletrodinâmica. Eu tenho um sentido que se chama convencional, que é o sentido do mais para o menos, do positivo para o negativo, e eu tenho um sentido que se descobriu depois, que é o sentido real, ou seja, os elétrons saem do local que tem mais elétrons, que é negativo, e migram até o local que tem menos elétrons, que é a parte positiva. Tá? Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte, se a gente voltar no caso da bateria, ela tem dois polos, polo negativo e polo positivo. Se eu perguntar qual o sentido da corrente, né, pode ser os dois, depende. Eu estou querendo sentido real ou estou querendo sentido convencional? Se eu perguntar sobre os elétrons, qual o sentido dos elétrons? Né? É o sentido real. Sai do negativo e vai para o positivo. Se eu perguntar o sentido convencional da corrente, sai do positivo e vai para o negativo. Se eu tiver um circuito residencial, a corrente vai do neutro para a fase ou da fase para o neutro? No sentido real ou convencional? Aí eu vou perguntar no sentido convencional. Aí vai do positivo para o negativo. Não, mas eu perguntei de fase neutro. Então vai da fase para o neutro. Pessoal, é uma pegadinha, pessoal. É com vocês. É o seguinte, aqui, né, quando eu falo de sentido convencional e sentido real, né, só vai ter sentido eu falar desse tipo de sentido se eu estiver falando de corrente contínua, tá? Por quê? Porque a fase, aliás, a nossa tensão residencial, né, ela dança. Ela ora está num lado, ora está no outro. Ora está num lado, ora está no outro. Entendeu? Ou seja, ela ora é positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, 60 vezes por segundo. Ela troca de sentido 60 vezes por segundo. Aqui no Brasil. Na Europa, troca 50 vezes de sentido por segundo. Tá? Então, o conceito de convencional e real, né, vai ser aplicado em circuitos de corrente contínua, ou seja, quando eu tenho um circuito que a corrente segue num único sentido, tá? Não dança igual na corrente alternada.
por isso que ela chama alternada. Ela alterna o sentido, tá? Então, ora o elétron vai de um lado, volta para o outro, depois volta de novo, né? Ou seja, né, a gente fica balançando os elétrons de um lado para o outro, tá? Aí a gente já entra num tópico, né, que vai diferenciar o que é uma corrente contínua e o que é uma corrente alternada, né? Também a gente vai aprofundar em outros tópicos. Beleza? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Entenderam aí a jogada que eu fiz? Meio complexo, mas tá É começando. complexo, mas a gente vai ainda abordar esse assunto novamente, tá, pessoal? Então eu quero que vocês ainda, né, é normal, vai ter dúvida para quem está vendo pela primeira vez, mas depois a gente vai aprofundando, tá bom? A gente vai aprofundando um pouco, né? Aqui tem mais uma figura, né, que ilustra isso. Agora a gente colocou uma carga aqui, ó, tá? O que significa uma carga, tá? Uma carga é o local onde a energia vai executar o trabalho. No caso aqui, né, está representando um LED, né? O que a corrente vai fazer, né? Aqui eu tenho o azulzinho, que é os elétrons, né? E o vermelhinho que, né, tá em elétron em excesso, né, na parte azul. E aqui na parte vermelha tem mais próton, ou seja, está faltando elétron para equilibrar o sistema. Então o que vai acontecer? A gente está forçando os elétrons a passarem, né, nesse sentido, tá? Ou seja, aqui está chamando um outro termo aqui que é a corrente eletrônica, ou seja, a corrente dos elétrons, tá? E passa pelo LED e emite a luz, né? Anteriormente se pensava que eu tinha um item positivo, né? E a energia saía do item positivo, né? Passava pela carga, emitia luz e voltava pelo negativo, tá? Aqui é a minha fonte, né? A minha fonte, no caso aqui, pode ser, né, a bateria, no caso, tá bom? Então, sentido convencional e sentido, né, real. Só que aí que eu trago, por isso que eu trago, né, no caso aqui, duas fotos. Dependendo da didática que você estuda, né, muda um pouco a nomenclatura né, do autor, né? Mas como eu montei, né, o material para vocês, né, eu trouxe diversas nomenclaturas. Força um pouco vocês compreenderem a matéria, pessoal. Mas o intuito é realmente que vocês conheçam a maior quantidade de termos técnicos possíveis, para não ter dúvida depois, tá bom? Mesmo que seja complicado agora.